Bom dia, Vitória. Bom dia, Bruna. Bom dia, Mariana, Marina, Ana Júlia, Ana Luísa, Giovanni. Nossa Senhora, me perdi. Davi, Ian. Bom dia. Naika. Bom dia, Antônio. Ah, gosto assim. Gente, Matheus Marcos, quanto tempo! Que saudade! O que aconteceu? Tava de férias? Eu fiquei assistindo as aulas pelo YouTube. Ah, que lindo, hein? Vamos lá. Arthur Polese, bom dia. Deixa eu ver mais quem é aqui. Murilo, Amanda, Gabriel, Cecília. Acho que eu dei para todo mundo que entrou, né? Meus amores, olha só, eu estava conversando com o Carlos agora, porque o 8º ano me fez uma pergunta e que eu acredito que seja pertinente a vocês também. Como todos os professores estão fazendo chamada, vocês não precisam mais colocar a palavra presente no chat, não, tá bom? A gente coloca aqui, depois na hora de lançar, fica tudo certinho lá na frequência. Combinado? Ok? Beleza, deu nosso horário, nós vamos continuar de onde paramos. Página 57. Lembrando, né, que nós estamos falando da morfossintaxe do sujeito. E aí, na aula de anteontem, eu falei para vocês das palavras, né, dos substantivos. Uai, peraí, travou. Ah, já foi, agora vai. Que página? Página 57. Foi Ok, onde obrigado. nós paramos. Isso aí. Aí eu falei dos substantivos e falei das palavras substantivadas, certo? E aí nós fizemos essa atividade aqui, de número 3, que foi onde nós paramos, concorda? Foi isso mesmo? Foi ou não foi, gente? O quê? Nós paramos aqui, nessa atividade Sim. número 2, não foi? Certinho, então Sim. não tô doida não. Vamos lá. Aí agora eu vou falar o seguinte com vocês. Eu falei para vocês que normalmente o núcleo do sujeito é um substantivo ou uma palavra substantivada, uma palavra que assume o papel de substantivo, certo? E aí, o que vai acontecer? O que é possível acontecer? Algumas vezes vocês vão encontrar orações. O que é isso? Orações de valor substantivo. Ou seja, vocês vão encontrar como sujeito uma oração. O que é isso, uma oração? O que é mesmo uma oração? O que é mesmo? É uma frase que tem verbo. Isso, é uma frase que tem verbo. Então, às vezes, vocês vão encontrar um verbo com valor de sujeito ou vão encontrar uma oração inteira com valor de sujeito. Quando vocês vão encontrar uma oração inteira com valor de sujeito? Quando nós tivermos duas orações, não é isso? Aí o período, né, vai ser composto. Olha o exemplo citado aqui. Planejar a mobilidade urbana é importante. Aí observem que eu vou perguntar quais são os verbos. Planejar e é. Então, aqui eu tenho duas orações. Aí eu pergunto a vocês, olha o verbo aqui da minha oração. O que é importante? Planejar a mobilidade urbana. Ou seja, por que é que eu posso afirmar que
Planejar a mobilidade urbana é uma oração, porque tem verbo dentro dela e esse verbo é o núcleo do nosso sujeito. O que é importante? Planejar. Ok? Ficou claro isso? Então, muitas vezes, né, quando nós temos um período composto, quando nós temos duas ou mais orações, né, é comum nós encontrarmos uma oração com valor de sujeito. Voltando aqui que eu não li, eu preciso que vocês grifem, prestem atenção. Formado por uma oração inteira, o sujeito, nesse caso, contém um verbo. Geralmente, para facilitar a identificação, essas orações podem ser substituídas pelo pronome isto ou isso. Nesse caso, nós falamos que o sujeito é oracional. Por que sujeito oracional? Uma oração com valor de sujeito, certo? Você acabou de... Eu acabei de experienciar um momento muito raro, tia. Tá vendo aquela linha? Que, Arthur, Tá perfeita. Às vezes você tá fazendo uma linha, aí fica um quadrado. É motora. Tem dia que tá melhor, tem dia que tá pior. Então, prestem atenção. Eu falei o quê? Eu falei que essa oração aqui, que tem o verbo, esse sujeito oracional, ele pode ser trocado por isto ou por isso. Então, quando eu falo, olha aqui, planejar a mobilidade é importante. Isto é importante. Viram como dá realmente certo? Quando eu troco toda oração por isto ou isso, significa, né, que normalmente o sujeito vai ser oracional. Vocês vão entender isso mais à frente, mas é só uma questão de explicação. Mostrar a vocês que o sujeito também pode aparecer por meio de uma oração. Ou seja, um sujeito que tenha dentro dele um verbo como núcleo do sujeito. Ok? Posso prosseguir? Vamos lá. Convém que todos observem as ruas da cidade e que cobrem melhorias ao poder público. Meus amores, esse aqui, ó, é um verbo, esse é outro verbo e esse é outro verbo. Aí, normalmente, como é que nós localizamos o sujeito? Analisando o verbo da oração. O verbo que eu teria que analisar e fazer a perguntinha é esse aqui. Aí eu perguntaria para ele o seguinte: o que é que convém? Todos observem as ruas da cidade que cobrem melhorias ao poder público. Então, observar e cobrar são os núcleos desse sujeito. Observem que, então, eu teria um sujeito composto, né? Cujos núcleos seriam observem e cobrem. Ok? Só a título de conhecimento. Isso não será cobrado de vocês agora. Combinado? Vou limpar aqui e nós vamos passar para a página 58. Virem aí para mim, por favor. 58. Vamos lá. No caso do sujeito oculto, vocês já ouviram falar sobre esse cara, né, galera? No caso do sujeito oculto, também chamado de elíptico ou residencial, embora não apareça nenhuma palavra no espaço destinado ao sujeito da oração, pode-se perceber a sua presença por meio da terminação do verbo. Grifem tudo isso para mim, por favor. Eu nunca ouvi falar dele porque ele é oculto. Ah, mas ouvir, você pode nunca ter visto ele, mas ouvir falar, você ouviu. Porque numa oração ele nunca aparece. Ah, mas você não viu, você ouviu falar sobre ele.
Então, vamos lá. Observem aqui, ó, que a desinência do verbo foi separada do restante para vocês entenderem que é por meio dela que a gente identifica o sujeito. Ou seja, quando eu falo assim, pedalo até a escola todos os dias. Quem pedala? Quem é esse pedalo? Quem é que pedalo? Só pode ser quem? Eu. Muito bem. Então, pela primeira vez, eu sei que se o verbo está na primeira pessoa do singular, o sujeito correspondente a esse verbo é o eu, primeira pessoa do singular. Ok? Depois, cuidas muito bem do meio ambiental. Ah, eu tenho dúvida, esse cuidas, será que é tu ou é vós? Vamos analisar. Eu cuido, tu cuidas. Neste caso, eu sei que cuidas vai ter como sujeito oculto, elíptico ou desinencial o tu, porque é a segunda pessoa do singular, ok? E quando eu digo queremos uma cidade mais sustentável, observem que essa finalização eu sei que só pode caber ao nós, primeira pessoa do plural. Nós queremos uma cidade mais sustentável. Certo? Continuando, até aí, tudo bem? Vamos lá. Eu só vou limpar aqui para poder subir um pouquinho. Continuando, eu digo o seguinte. Eu tô aqui, tia, para perguntar para você se é que... Vitória, não dá para ouvir nada. Bem, bom dia. É a Vitória do 7º A. Hein, eu tô fazendo esse áudio aqui para te perguntar, porque eu tenho algumas páginas em branco que eu não fiz do livro de português. Ontem, eu e Maria Clara e Mariana estávamos lendo juntas, anotando todas as páginas de todas as matérias que a gente que tá em branco, né? Então, por exemplo, aqui no meu capítulo 7, as páginas que estão em branco que eu anotei é da página 27, 28, 29, 30 e 32. E no capítulo 8 é 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63. Peraí, calma. Peraí. Eu não sei se a gente já trabalhou capítulo elas, ou se era para fazer, mas está tudo em branco. Tem as suas páginas. Algumas Vitória, para. Que você Para. Vitória! Cala a boca. Jesus! Funcionou. Quem, gente? Vitória, tá me escutando? Vitória? Oi? Eu. Vitória, presta atenção. Me fala no capítulo 7, quais são as páginas que você anotou? No capítulo 7. Tava mandando. Tá, então. Peraí, deixa eu pegar o meu post-it. Vitória. Minha Nossa Senhora, Ô, tia, ela tava mandando um áudio, você viu? Tava mandando um áudio, mas enfim. Vitória, não me mata não, minha filha, vai. Eu esqueci o microfone. Só do capítulo 7 para eu verificar o que aconteceu. Me fala aí. Então, eu, Maria Clara e Mariana estávamos anotando ontem todas as páginas que do nosso livro que está em branco. Então, aí eu anotei 7. Isso, no capítulo 7, as minhas páginas que estão em brancos é a página 27, 28, 29, 30 e 32. 27, 28, 29 e 30 e 32. Deixa eu explicar o que aconteceu. Essas páginas que estão em branco aí no livro de vocês, elas foram solicitadas para vocês desenvolverem uma vez que a interpretação de texto. Então, lá no Alunos Book foi pedido que vocês fizessem. Sim. Aí, depois, quando eu mando a chave de correção, vocês só corrigem. Porque, como videoaula são menos do que as aulas que vocês realmente têm em sala,
A gente não consegue fazer tudo. Então, eu priorizo na videoaula a gramática e tiro as dúvidas de vocês a respeito das interpretações, a respeito dos gêneros literários, caso vocês tenham. Então, tá em branco, mas não foi deixado de pedir, não. Tá pedindo lá no Alunos Book. Aí, quando eu passo a chave de correção, vocês só corrigem, entendeu? Sim. Ok. Então, tá. Obrigada, Depois tia. vocês vão rever. Se vocês quiserem, eu posso até pegar, eu não sei se eu já mandei a chave de correção do capítulo 7, mas eu coloco no link hoje para vocês. Tá bom? Aham, pode ser. Tá, joia. Obrigada. Vamos lá. Obrigada. Por vezes, né? Continuando aqui. Por vezes, uma questão de economia textual, ou seja, o que seria essa economia dentro de um texto? Evitar uma repetição desnecessária, tornar o texto mais conciso, mais curto. O sujeito pode não se encontrar explícito na oração, mas já ter sido mencionado anteriormente. Portanto, é preciso sempre considerar o contexto. Ou seja, gente, vamos supor que eu coloquei o nome do João e da Vitória no texto. Aí coloquei assim, para eliminar a repetição, para tornar o texto mais dinâmico, o que é que eu faço? Depois eu vou colocando só o verbo referente a eles, porque eu estou falando de duas pessoas, certo? Ou colocando pronomes que substituam esses nomes. O que é que isso aqui está dizendo? Que muitas vezes eu não acho o sujeito porque eu olho apenas para aquele verbo que está perdido lá dentro do texto. Mas aquele sujeito já apareceu anteriormente. Então, eu preciso analisar o contexto para entender qual é esse sujeito. Ok? Ficou claro isso aqui? Grifem para mim, por favor. Não, isso aí não. Claro que não. Grifem para mim, por favor. Isso aí que eu estou pedindo. E aí, vamos lá. Olha só. Sara gostava de passar as férias na fazenda. Lá, acordava cedo, tomava banho de rio, colhia frutas no pomar e ouvia as deliciosas histórias da avó. Aqui, observem onde apareceu o sujeito. Quem é que gostava de passar férias na fazenda? Sara. Sara. Então, o sujeito apareceu. É Sara. Observem que para não haver repetição e não houve necessidade, eu não coloquei nenhuma vez mais o nome Sara, eu não coloquei ela, eu não coloquei a menina, eu não coloquei a garota. Certo? Eu teria diversas formas de substituir o nome dela eliminando a repetição. Mas eu optei na omissão do sujeito. Eu optei pela omissão do sujeito. Então, quando eu disse, Sara gostava de passar as férias na fazenda, lá, acordava cedo. Quem é que acordava cedo? Sara. Tomava banho de rio. Quem é que tomava banho de rio? Sara. Colhia frutas no pomar. Quem é que colhia? Sara. E ouvia as deliciosas histórias da avó. Quem é que fazia isso? Sara. Então, todos os verbos aí tiveram seus sujeitos omitidos, mas eles se referem ao mesmo sujeito que apareceu lá no início do texto, que é a Sara. Ficou claro isso, turma? Ficou? Sim. Beleza. Uma outra palavra que é retomada, esqueçam que eu estou falando do sujeito agora, observem o seguinte, uma outra palavra que retoma é isso aqui, ó, o advérbio. Lá. Lá faz referência a qual locução adverbial que já foi citada? Fazenda. Na fazenda. Então, observem que é um outro elemento de coesão, ou seja, de substituição para eliminação de repetição. Nossa, quantos são, né?
Tudo bem? Podemos Sim. prosseguir? Jóia. Sim. Vamos lá. Releia os trechos do texto 1 e identifique e classifique os sujeitos dos verbos e das locuções verbais em destaque. Então, trecho é esse aqui. Na sociedade atual, é possível observar graves problemas na mobilidade urbana, marcados por congestionamento, poluição e estresse, fazendo com que as pessoas busquem alternativas de transporte. Gente, facílimo encontrar o sujeito. Primeiro que aqui, o verbo já está destacado. Ok? Depois, eu pergunto, vou colocar aqui novamente, né, para quem tem dúvida, quais perguntinhas eu faço para o sujeito? Para identificar o sujeito. O que é que ou quem é que. Não é isso? O que é que ou quem é que. São as perguntinhas para eu identificar o sujeito. Então, para esse é, eu pergunto. Olha só, hein? Na sociedade atual, é possível observar graves problemas na mobilidade urbana. O que é possível na sociedade atual? Qual a pergunta que eu deveria fazer? O que é possível na sociedade atual? Qual é a resposta para essa pergunta nossa? Observar graves problemas na mobilidade urbana. Vocês perceberam que eu tenho aqui aquele exemplo que eu disse do sujeito oracional aqui, ó? Observar graves problemas da mobilidade urbana é possível. Ok? Então, este é o sujeito para o verbo é. Aí eu pergunto, que tipo de sujeito? Se eu só tenho um núcleo, que é observar, o sujeito é simples. Mas aí, turma, coloca para mim aqui em cima, sujeito oracional, só para vocês entenderem. Se for um negócio da Covid, fazer na rafa, hein? Se for, quero fazer na rafa, tá, amigo? Porque eu e Jean já fizemos. Ah. Beleza? Posso prosseguir, pessoal? Não. Não? Quem não anotou, anote, tá? Sujeito oracional, por favor. Lembrando que a classificação dele é simples, porque só tem um núcleo, tá? Não podem se esquecer disso, do porquê o sujeito é simples. Continuando aí. Pessoal, eu estou vendo que tem muita gente anotando. Enquanto vocês vão anotando, eu só vou lembrar vocês o seguinte. A prova do livro realmente estava com o arquivo errado lá no sistema, no dia que o Arthur me falou, mas na mesma hora, quando eu saí da aula, eu verifiquei e já troquei o arquivo pelo arquivo certo, tá? Eu já fiz, tia. Ok. Vou te mandar. Tá. Pessoal, É para mandar para o seu e-mail? E-mail. Isso. Tá bom? Depois... o segundo verbo dessa frase é busquem. Aí eu pergunto, olha só, fazendo com que as pessoas busquem alternativas de transporte. Fazendo com que quem busquem alternativas? As pessoas. É, isso aí. Quem é? Qual é o sujeito para o verbo busquem? As pessoas. Então, as pessoas é o sujeito, mais uma vez, simples, porque só tem um núcleo, ok? Pessoal, em relação à prova, o ideal é passar a caneta. Tem aluno perguntando, o ideal é passar, para não ter problemas posteriores, tá bom? Tia, uma coisa. Eu posso digitar e mandar para você? Pode sim. Pode sim. Eu posso mandar pelo notebook? Não, você vai mandar pelo E-mail.
aquele e-mail que eu coloquei no final da prova, tá bom? Só tirar uma foto e me mandar, Davi, pelo e-mail, fica mais fácil. Aí a gente vai fazer de novo e te mandar, tia? Por quê, Heitor? Você fez a lápis? Não, eu tinha feito a outra do negócio errado. Ah, não acredito. Hã? Você fez a prova do livro errado? Não, tia. Não é isso não, tia. Eu já Não é fiz isso não, tia. É exatamente isso. Não tô acreditando não, Heitor. Peraí que eu tô confuso. Não, tia, eu fiz do livro certo, sim, tia. Ah, então tá bom. Aí Pessoal, eu fiz deixa e eu prosseguir aqui com a aula. Vamos. Ô tia, Ah, eu acho que ele tá falando que fez no arquivo que você mandou no primeiro dia lá. mas não tem como, gente. Não era da prova de vocês. Como que vocês iam fazer uma prova? De um livro que vocês Deixa pra leram lá, ano tia. Eu que passado. tô me confundindo, tia. Deixa pra lá. Tá, depois eu vou verificar, tá? É que eu Não, não tia, olhei deixa os pra lá. e-mails Sou eu que ainda. tô me confundindo. É eu e minha cabeça. Tá, Tá bom, tá tia. bom. Tá bom. É você e Vamos lá. sua cabeça, ou você Chega, Arthur. e seu superbox. Chega, Arthur. Ciclovia e ciclofaixa não bastam. É preciso haver integração. Temos, ao longo da cidade, diversos exemplos de traçados de ciclofaixas que seguem de nenhum lugar para lugar nenhum, ou que simplesmente acabam de uma hora para outra. É necessário realizar esse estudo e definir o que vale a pena dar prosseguimento e o que nunca deveria ter sido feito para que, em um segundo momento, possam ser implementadas as melhorias de forma definitiva. Então, nós temos 4 verbos aqui, né? 3 verbos e uma locução verbal, para analisarmos o sujeito. Na primeira, quando eu pergunto, pessoal, o que é que não bastam? Ciclovia e ciclofaixa. Então, ciclovia e ciclofaixa é o sujeito para o verbo bastam. E como tem 2 núcleos, ele é Janaína e composto. Ok? eu posso mandar. Como tem 2 núcleos, ele é composto. Pessoal, lembrando que eu vou fazer chamada no final da aula, então não saiam sem me avisar. O Matheus Martins. E alguém que está aí com o microfone ligado, por favor, desligue. Foi mal. Obrigada. Depois, nós temos o verbo é. É preciso haver integração. Aí eu pergunto, o que é preciso? Haver integração. É a mesma coisa que eu dissesse. Haver integração é preciso. Então, o que é preciso? Haver integração. Observem o sujeito aqui. E aí eu pergunto que tipo de sujeito ele é. Mais uma vez, sujeito simples. Meus amores, só um minutinho para eu pegar minha lapiseira aqui para fazer chamada daqui a pouquinho. Pronto? Calma. Depois, eu tenho temos. Olha aqui. Temos, ao longo da cidade, diversos exemplos. Quem é que temos? Temos, só pode ser quem? Nós. Ok. Então, que tipo de sujeito é o nós? Sujeito oculto, também chamado de elíptico ou desinencial. E aí, para finalizar a letra B, possam ser implementadas as melhorias de forma definitiva. O que é que eu espero que possam ser implementadas de forma definitiva? As melhorias. As melhorias. Então, as melhorias é o sujeito para a locução possam ser e é um sujeito simples. Meus amores. E agora, mas eu já vou voltar. Se chegar na chamada, eu vou estar presente. Então. Tudo certo. Mano, vocês estão saindo.
Pessoal, lembrando, né, que eu disse a vocês que eu conversando com Carla, vocês não precisam mais colocar a palavra presente no chat, porque o que vale é a chamada que o professor faz, tá bom? Então, aquele aluno que tem o péssimo hábito de ligar o computador, sair, se o professor chamar e ele não responder, ele leva a pauta do mesmo, tá bom? Fala, Arthur. Uma vez eu estava lá no teste dessa personalidade, aí eu fiz. Aí apareceram algumas pessoas famosas com a minha personalidade. Eu fiquei, que legal. Aí eu fui num site que é pra isso. Aí eu botei minha personalidade. Aí eu desci um pouco. Psicopata. Desci um pouco. Osama Bin Laden. Desci um pouco. Hitler. Aí eu fiquei. Isso é um pouco mais. Arthur, a tia não entendeu direito. Depois você conversa com ela fora da aula, para a gente não perder muito tempo, por favor. Esquece. É uma piada. Obrigada. Vamos tentar focar na aula, tá bom? Vamos lá. As experiências com ciclofaixas em Niterói não foram positivas e ainda não temos uma ciclofaixa devidamente implementada. Então, nós temos foram e nós temos. Eu pergunto, o que é que não foram positivas? As experiências com ciclofaixas, em Niterói. Em Niterói, eu sei que dá ideia de lugar. Então, seria adjunto adverbial, concordam? Sim. Então, as experiências com ciclofaixas. Este aqui é o meu sujeito. Aí eu pergunto, qual seria o núcleo desse sujeito? Experiências. Se experiências é o núcleo, eu só tenho um núcleo, esse sujeito é simples. Depois aqui, para o verbo temos, ainda não temos. Quem é que não temos? A gente, nós. Isso aí. Então, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Bom, vou subir só um pouquinho aqui, para a gente analisar as provas. Vamos lá. Na letra D, eu peço a vocês nenhuma mudança significativa no trânsito acontece sem que haja uma eficiente fiscalização. No entanto, em Niterói, ela tem acontecido de forma esporádica e deficiente. Então, vamos lá. Nenhuma mudança significativa no trânsito acontece sem que haja uma eficiente fiscalização. Pessoal, o que é que acontece no trânsito sem que haja uma eficiente fiscalização? Nenhuma mudança significativa. Nenhuma mudança significativa. Qual seria o núcleo para esse sujeito? Seria mudança. Então, mudança, se é um núcleo, ele é simples, ok? E ainda, em Niterói, ela tem acontecido de forma esporádica e deficiente. Quem é que tem acontecido de forma esporádica e deficiente? Ela. Então, sujeito aqui é ela. E, claro, ele é simples, porque só tem núcleo, ok? Estou falando muito rápido ou está dando conta de anotar tudo que precisa, pessoal? Tá tudo tranquilo. Ok. Posso virar a página? Sim. Joia. Deixa eu só limpar. Isso. Virando a página, nós temos o recapitulando e as atividades de fixação.
Então, sabemos aqui que, no recapitulando, é o conceito, né, sobre a morfossintaxe do sujeito, aquilo que foi visto até agora. E nós sabemos que o sujeito, ele é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração e com o qual o verbo do predicado concorda em pessoa e número. O núcleo do sujeito, ele pode ser representado por um substantivo ou palavra substantivada, foi o que nós vimos até agora, pronomes de valor substantivo, numerais de valor substantivo, ou até uma oração de valor substantivo. Não foi isso que foi feito até agora, que foi analisado? Aí, nós temos os exercícios de fixação aqui. No primeiro, eu peço a vocês o seguinte: identifique o núcleo dos sujeitos das frases a seguir e classifique-os morfologicamente. O que é? Eu quero núcleo. Então, quando eu peço a vocês classificar morfologicamente, olha aqui, eu vou escrever. O que é isso? O que é morfologicamente? Eu vou dar a instrução, porque isso aí vocês vão fazer sozinhos e depois eu vou corrigir. Então, o que é morfologicamente? Eu quero saber se é substantivo, se é adjetivo, se é palavra substantivada, por exemplo. Vamos colocar aqui pronome de valor substantivo, se é numeral de valor substantivo, ou se é, na verdade, oração de valor substantivo. Entenderam isso? Se é para ser oração, o núcleo tem que ser o verbo, ok? Então, quando eu pergunto morfologicamente, é isso aqui que está logo acima. É uma oração de valor substantivo, porque tem como núcleo um verbo. É um numeral de valor substantivo. É o quê? Qual é a classe morfológica do núcleo do sujeito? Aí eu vou fazer a primeira com vocês, só para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Por exemplo, aqui, ninguém questionou a decisão do professor. Qual é o verbo, turma? Ninguém. Verbo. Meu Verbo é questionou. Aí eu pergunto para esse verbo, quem é que questionou a decisão do professor? Ninguém. Ninguém, eu sei que é um pronome. Ah, tia, eu não me lembro que tipo de pronome ele é. Beleza. Depois eu verifico isso com vocês. Mas vocês se lembram que pronome indefinido são aquelas palavras que não têm um sentido definido? Quando eu falo ninguém foi à festa, quem é que seria esse ninguém? Tudo deu errado. O que é esse tudo que deu errado? Nada aconteceu como eu queria. O que é que você queria que acontecesse? O que seria esse nada? São palavras de sentido vago, de sentido impreciso. Então, isso são os pronomes indefinidos. Ficou claro o que é para fazer aqui no número 2? Nas próximas são bem simples, é só classificar, né, se o sujeito é simples ou composto ou oculto. Depois, é para escrever uma oração que tenha como núcleo um substantivo, um pronome ou uma outra palavra substantivada. E as outras são de marcar X, ok? Essas atividades da página 60 e 61 vocês vão fazer sozinhos e depois eu só vou fazer a correção. Agora eu vou interromper o compartilhamento. Todo mundo... Uai, está falando que meu microfone não está funcionando. Vocês estão me escutando? Sim. Eu tô normal. Está falando que não está funcionando aqui. Bora. Vamos lá. 7º A, hein? Sétimo A. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Ana Luísa, tá aí, beleza. Ana Clara. Presente. Antônio.
Presente. Arthur Zupelli, Presente. Bruna, Presente. Daniel, Gabriel Kenji. Presente. Beleza. Pessoal, quem eu chamei pode saindo, tá? Beijos, Gente, fiquem com você é uma Deus. pirata. Gabriela, Tô aqui, tô aqui. João Henrique, Luísa. João, tá aí, gente? Presente. João não tá hoje, né? Luísa tá aí. Marcelo. Presente. Beleza. Maria Clara. Presente. Mariana. Tô aqui, tia. Beleza. Marina. Presente. Ótimo. Matheus Bissoli. Presente. Joia. Matheus Marcos. Presente. Matheus Sutil. Presente. Beleza. Vitória. Presente. Ian. Cadê Ian? Eu. Beleza, Ian. E Zaira. Eu. Beleza. Agora, Tchau, sétimo Tia. D. Oi. Não. Amanda. Presente. Cadê a Alicia? Faltou. Arthur Bauer. Oi, presente. Uai, Bauer, o que aconteceu com você? Tia, eu tava viajando lá na casa do meu avô, eu tava. Ah, nossa, que viagem. Não tava Meu assistindo Deus, aula a nenhuma, casa do não. seu avô é gigante. Arthur Matos. Aqui. Ok. Cecília. Aqui. Davi. Bolo. Diego. Tô aqui. Ótimo. Esther. Esther não tá aí não hoje, né? Tô aqui, eu tô aqui. Ah, beleza, Esther, desculpa. Gabriel, Tô aqui. Giovanni, Aqui. Heitor, O Nelson. Luana. Ah, Luana já Tô aqui, tinha. tia. Ok. Matheus Vale, Aqui. Murilo, Tô aqui. Naika, Tô aqui, tia. Thales, Tô aqui também. Theo, Eu tô aqui, tia. Oi. Roberto Oi. e Arthur. Oi. Meus amores, Oi, tia. beijos, muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até semana. Ah, não, amanhã tem aula. Eu tenho aula com vocês amanhã? Minha agenda se foi para lá. Ok, então até amanhã. Amanhã houve uma mudança, nossa aula vai ser a primeira, tá? Porque meu horário estava chocando com outra turma. Beijos, fiquem Tia, com Deus, tudo de bom. você pede- Fala, Arthur. Eu esqueci como acha sujeito. Não, substantivo e pronome. Como é que. Pronome é quando eu Isso. falo assim, por exemplo, todos estão felizes. Esse todos substitui vários nomes, não é isso? Então, é um pronome de valor substantivo. Quando eu falo assim, eu estou feliz, eu, pronome, substitui o substantivo, ok? Então, substantivo é como fala e pronome é outro jeito de falar. Não. Pronome é exatamente o que você está vendo aí. Eu, todos, ninguém, alguém, eles, vocês. Isso é o pronome. Só que dentro da oração, como ele é núcleo do sujeito, ele tem valor substantivo. Entendeu? Porque o sujeito não precisa de um substantivo para ser núcleo. Quando ele tem outra palavra que é substantivo, outra palavra que é núcleo, essa palavra assume o papel do substantivo. Você me entendeu? Quando eu falo assim, Arthur, olha só, eu estou em casa. Quem é que está em casa? Eu. Isso, eu. Eu é pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso reto, certo? Então, morfologicamente, ele é um pronome. Dentro da oração, esse pronome pessoal do caso reto
Ele assume o papel de substantivo porque ele é núcleo do sujeito. Ficou claro isso? Não, ainda não, Arthur? É que eu não Ainda sei. não? Hã? Porque, então, pronome pode ser substantivo. Ele pode ter valor de substantivo. Só que ainda é pronome. E Ainda a é gente pronome. bota como pronome. Morfologicamente, você vai escrever pronome. Ah, tá. Era isso. Morfologicamente, você vai escrever pronome. Tá bom? Tá. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. De nada.